Irmãs, com a graça e a paz do nosso Deus. E eu falo assim, tem muito lugar, né? Eu vou brincar aqui, mas é verdade, eu não vim pregar antes aqui, porque eu morro de vontade de vir aqui pregar para vocês. O Satiro nunca me chamou, né? Eu só vim hoje porque ele me chamou, né? Se ele não chamasse, eu estou aqui na condição de amigo. O apóstolo Satiro tem sido um amigo precioso, né? Esse ano eu completo 33 anos de ministério, né? 25, é o 5º ano aqui no estado do Rio de Janeiro, tive 2 anos em São Paulo e 26 no Paraná, né? E a gente veio para o Rio há 5 anos atrás, me chamaram para ministrar na reunião do conselho e ali eu conheci o apóstolo Satiro. Primeira vez, tivemos alguma conversa, mas muitas vezes a agenda não permitia. E Deus queria me abençoar através da amizade do Satiro, então numa outra crise usou ele para me dar uma palavra. Ali eu vi sabedoria, eu vi revelação da parte de Deus, porque conhecimento a gente tem muito, né? Como a Bíblia diz, não há limite para fazer livro, né? Então muita gente que estuda e acha que sabe e resolve publicar aquilo para os outros, tem mais livro do que a gente vai ler a nossa vida toda, é ou não é? Durante um tempo eu fui professor de Antigo Testamento e tentava me atualizar, até que eu descobri que só na área de Antigo Testamento publicavam 247 novos livros por ano. Eu desisti, parei de dar aula, né? Desisti de... hoje o que a gente quer é aqueles que têm sentado para ouvir Deus, né? Porque tem muito conhecimento, mas nem tudo está certo. Na verdade, quando já ouviram muita coisa que achava que era verdade para descobrir que depois era bobagem, né? Quantos conhecem alguém que já fez isso? Te ensinou algumas coisas. Quantos aqui, só para você ter ideia, né? Está aqui o apóstolo Satiro, abençoado, mas vascaíno, é ou não é? Né? Cadê o seu filho? Cadê o seu menino? Ensinou a ser vascaíno? Teu pai ensinou a ser vascaíno? É isso, sincero, mas errado, né? Mentiu para o filho, falando que era um bom time, o filho acreditou para estar sofrendo agora, né? Se é botafoguense ou fluminense, não ri não, que você está vivendo a mesma realidade, não é verdade? Então conhecimento a gente adquire e transmite, mas ele pode ser maculado por uma série de coisas, entre elas as nossas paixões. O que a gente precisa hoje no meio da casa de Deus é revelação. É gente que está ouvindo o Pai, gente que está sentando para receber dele. Naquele momento, a palavra que o apóstolo Satiro me deu, eu vi que não vinha de conhecimento, eu vi que não vinha de experiência, não vinha do coração, emoção. Deus tinha alguma coisa ali, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estar com muita gente, mas quem eu priorizo na minha agenda é gente que está ouvindo Deus, gente que tem palavra, porque eu sei que vai acrescentar a minha vida, né? E para mim é uma alegria poder estar aqui ministrando na casa desse amigo, né? Tem um monte de igreja aqui no Rio que hoje eu tenho que ir ministrar porque eu sou bispo. E tem algumas que eu só volto porque eu sou bispo, porque o culto ruim, né? O culto ruim. Tem alguns lugares que só vou porque eu sou bispo mesmo, eu sou obrigado a ir. Mas tem lugar que a gente vai porque é gostoso, né? E aqui, se eu tiver a oportunidade, eu vou voltar. Eu gostei do negócio, né? Porque para mim, reunião de igreja, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas para mim, reunião de igreja, minha mãe tinha o costume, eram 4 filhos em casa, os 4 casaram, veio os cônjuges, depois os netos, né? Mas mesmo que aquela muvuca, que a família grande, quando se reúne, é aquela muvuca, é ou não é? Né? Mas mesmo quando é aquela muvuca, você gosta de ter em casa, porque é família, né? É família. Eu vejo a reunião da igreja, para mim, é a reunião da família,
né? Onde o pai vem para estar e vem para orientar os filhos e filhas da casa, mas cada um num nível diferente. Tem que ter espaço para a criança, né? Reunião da família sempre tem a criança, a gente arruma a criança direitinho para ir para a festa, aquele vestidinho bonito, a gente vai encontrar com a tia, e aquela arrumação dura até o primeiro copo de refrigerante, é ou não é? Porque daí a criança está com o copo na mão, passa outra criança, ela olha e já vira nela mesmo um copo de refrigerante, a mãe olha, é assim, reunião de família é desse jeito, é ou não é? A gente programa alguma coisa especial. Eu sei que não é o caso, o apóstolo Satiro já é mais maduro que isso, mas aí tem gente que programa aquela reunião e fala assim, não, hoje tem que ser, o bispo Mano vai vir aí, né? E daí tem casa que eu vou que eles montam todo o repertório deles porque eu vou lá, né? Tem a apresentação do ministério desse, daquele ministério, do outro ministério, né? E sempre dá alguma coisa errada, dá ou não dá? Porque família é assim, quando a gente se reúne tem imprevisto. Não é do jeito que a gente programa. A criança derruba refrigerante na bolsa, né, na roupa, o outro esquece o celular, ou derruba o celular, quebra aquele negócio todo, já sabe que vai ter despesa, mas a gente continua indo em reunião de família. Por quê? Porque é família. E quando o pai tem o respeito da família, o pai reúne, ele vai sabendo da realidade de tudo. Naquela reunião de família ele dá um jeito de dar aquele toque que a gente precisa. Naquela reunião de família, você veio para um evento, você precisa aprender o que é ser família. E a gente precisa estar aqui como família, né? E como está família, eu brinco que as reuniões de família que eram de manhã, aquele almoço, tem alguém que prepara a refeição. Mas todo mundo compartilha, né? Eu vim aqui para compartilhar uma parte, mas no meio do povo você tem o que Deus preparou para você. Não é só para me ouvir. Vira para quem está do seu lado e fala assim, eu quero que você me abençoe. Porque a Bíblia já fala que Deus distribui no corpo os dons, aquilo que é necessário para a minha vida. Eu hoje só vou preparar a refeição, né? O apóstolo Satiro, que é um cozinheiro de mão cheia, muitas vezes vem servindo vocês à mesa do Senhor aqui pela manhã, dessa vez chamou um cozinheiro diferente, né? Então eu vou servir vocês à mesa do Senhor nessa manhã, a partir daquilo que Deus propôs ao meu coração. Espero que vocês gostem do alimento, espero que seja agradável, que os alimente, mas isso aqui é uma reunião de família. E nós estamos aqui para usufruir da orientação do pai, do conselho do pai, usufruir da presença dos irmãos, cada um um nível diferente, né? A criança corre com a criança, porque se ela sentar em mesa de adulto, o adulto não dá para ela a liberdade que ela quer ter, é desse jeito, né? Principalmente se for na mesa do pai e da mãe. O pai e a mãe estão preocupados que ela fique comportada o tempo todo, a criança vira para o lado e toma um beliscão, né? Daí já toma, e a pior coisa é falar, nós vamos conversar em casa, que você sabe que não vai ser papo, né? Quando o pai e a mãe falam para você, em casa a gente conversa, você sabe que não vai ter conversa, vai rolar outra coisa, né? O negócio, a mão vai tocar seus lábios, a iniquidade vai ser tirada, que nem a brasa que tocou, diz aí. É uma história toda. E por isso que é bom, né? A gente, os primos reúnem com os primos, e os mais velhos como eu, o Satiro, o bispo aqui, a gente reúne para falar. A gente tem mais passado que futuro, né? Então a gente reúne para falar das coisas que Deus já fez, daquilo que vai fazendo e dos nossos sonhos, porque a Bíblia fala que os velhos sonham, né? Os jovens têm visões. A gente fica insistindo que eu tenho uma visão de Deus, mas na verdade a gente já está na fase de sonhar, né? Essa que é a verdade. Para nós é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e irmãs. Eu quero ler 5 textos da palavra, mas é tudo no mesmo livro. Então fica sossegado que você não vai ficar se batendo na Bíblia aí, né? Porque tem pastor, tem pregador que gosta de mostrar que sabe e deixa o povo se batendo, né? Ele fala assim, abre em Naum. Vamos falar a verdade, quem que vai usar Naum para um texto? Meu Deus do céu, né? Abre aí em Sofonias. Meu Deus do céu, instrumento de sopro ou de corda esse negócio, né? Abre aí no Evangelho de João. João dá para saber onde está, né? Quando sabe, um dos textos mais falados da Bíblia está em João. Tira Salmo, vem João, né? O Salmo 91 é um dos mais usados. Salmo 23 mais conhecido. Mas João 3,16, quem que não conhece? João 3,16. Eu não vou pedir para vocês falarem de cor, mas é um dos textos mais... Então abre aí no Evangelho de João. Ah, rapaz, você não estava aqui, se livrou. Seu irmão que teve que confessar que é vascaíno. João capítulo 1...
Versículo 42, depois João 10, 10, João 16, 24, João 17, 3 e João 21, de 15 a 17. Esses são os 5 textos. Eu vou ler primeiro os textos de João 10, 10, 17, 24, 16, 24 e 17, 3, onde torna claro um pouco do propósito do Pai para a gente. E depois a gente vai ler João 1, 42 e 17, 21, de 15 a 17, que a gente vai trabalhar esses propósitos a partir da experiência de Pedro. João 10, 10, a palavra fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 16, 24 fala assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E João 17, 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esses 3 textos traduzem de maneira resumida o propósito do Pai, o sonho do Pai, o desejo do Pai para mim e para você. Em linhas gerais, o que Deus deseja que você tenha? Uma vida abundante, ou seja, uma boa vida, Deseja que você tenha alegria, felicidade, que você curta viver, Quando o pessoal fala, a vida está fácil, não, me mostra que ele não está usufruindo do propósito do Pai para essa terra. Que por mais dificuldades que tenha numa casa, quando você era criança, você estava preocupado com isso? Por mais restrições, limites que tivesse na tua casa, você acordou naquele dia de feriado, o dia que você não tem a obrigação, que quando a gente é criança, a gente tem as obrigações de casa que os pais fazem e a obrigação de estudar. Mas no feriado você não tem obrigação nenhuma. No dia de feriado você acordava preocupado com o quê? Vamos lá. No feriado a gente acordava, quando era criança, acordava preocupado com o quê? Primeiro saber se não estava chovendo, Você já acordava e ia na janela para ver como estava o tempo. Se estava sol, você já ia se arrumar para sair para a rua e ferver o caneco dos amigos. Era ou não era? E daí vocês iam imaginar as brincadeiras, E tinha muita brincadeira que era brincadeira, não era válida, mas era brincadeira, Por exemplo, não vocês, que eu vejo na cara que são crentes desde que nasceram, cheio do Espírito Santo desde o ventre, que nem João Batista, mas quantos brincaram de roubar a fruta do vizinho aqui? Quando pegaram, tinha uma cidade no Paraná que tinha um prato chamado pachola, era um tipo de arroz com frango, e já falava lá que pachola boa é com galinha roubada. Então todo mundo tinha um galinheiro em casa, não era para fazer sua pachola, era para o vizinho roubar, assim ele não tinha crise quando roubasse a do vizinho. Porque se alguém te chamasse para comer a tal da pachola, você sabia que você estava comendo galinha roubada. E já era assim, E os caras sabiam que um roubava do outro e continuava amigo. Às vezes até se roubava do cara e chamava o cara para comer a pachola com a galinha dele, O cara que teve a galinha roubada naquele dia, teve o convite para comer pachola, já sabia. Mas quando a gente era criança, a gente estava preocupado em curtir, em usufruir da coisa. O dia ruim era o dia que você levantava para brincar e estava chovendo. Era ou não era? E a gente que era pai, a gente já sabia que a gente tinha que criar um espaço de diversão em casa, que senão as crianças que queriam brincar iam tornar a nossa vida difícil. É ou não é? Quantos tem mais de um filho? Aqui. Quem já tem mais de um filho? Quando já tiveram que lidar com os 2 em dia de chuva dentro de casa? A paz da casa dura quanto tempo? Depois que eles acordam, 15 minutos. Porque daí começa, pai, mãe, esses 2 meninos são abençoados, estão envolvidos aqui com o ministério. Então eu sei que na sua casa não rolou isso, mas você já ouviu falar disso em outra casa, Satiro? É desse jeito, porque a família tem energia. Família. Agora Deus deixa muito claro, nesses 3 textos que a gente leu, Jesus, irmão mais velho, veio para que você tivesse vida, e vida em abundância,
Segunda coisa, ele fala assim: vocês não pedem nada em meu nome, pedir e recebereis para quê? O que o texto de João 16, 24 fala? Pedir e recebereis para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Eu vejo gente ministrando: não, você pede, Deus não dá, porque não tem a ver com propósito. Meu Deus do céu, que moleque atribulado. Pensa tudo utilitariamente. Tudo tem que ter um sentido. Tem coisa que não tem sentido, mas a gente dá. Quantos aqui já deram doce para os seus filhos? Já deram bala para os seus filhos, pirulito? Você sabe que vai estragar os dentes, você vai gastar com dentista, vai ficar caro para você, vai dar cárie, pode dar diabetes, vai desgraçar a saúde. Mas quando você dá a bala, você pensa nisso? Não vou te dar a bala porque não tem propósito. Dar a bala para você. Não, a criança pediu, você pode, você dá. É o que Deus fala: pede. Mesmo que isso não tenha sentido, mas pede, eu quero te alegrar, desgraça. Vira para quem está do seu lado e fala assim: aprenda a pedir. Tem coisa que você não tem porque você não pede, né? Tem metodista que já soube que eu vim pregar aqui no Apóstolo Satiro, já falou: na minha igreja o senhor não vai. Eu falei: o Satiro pediu, você não pede, desgraçado. Só convidar que eu vou. Né? Ele fala assim: pede para que a tua alegria seja completa. E João 17, 3, quando a Bíblia fala: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Deus não quer que você conheça Ele para que você se envolva com o projeto dele, porque Deus está precisando de mão de obra barata, Deus está precisando de trabalhador, e Ele precisa de gente. Não, Deus está querendo que você se envolva com Ele para que você tenha vida. Porque nas coisas que a gente dá surtada, a gente se desvia, a gente fica perdendo tempo, gastando dia em coisa à toa. O pai possa falar assim: cara, isso é bobagem, esquece isso, vem para cá. Vamos ter vida, vamos curtir. Os anos de vida são poucos. E muitas vezes a gente desperdiça os anos convencida pelo ladrão, que vem roubar, matar e destruir. Né? Ah, bispo, eu não faço isso. Faz, a gente sem perceber faz, porque a gente vive num sistema dominado por Mamon. Então, nesse sistema, se você não tiver dinheiro, se você não tiver riqueza, se você não tiver bens, você não vai usufruir de tudo que essa época. E às vezes a gente se deixa seduzir e gasta um tempo para conseguir dinheiro para comprar um negócio que não faz diferença. É ou não é? A gente deseja uma casa maior, melhor, daí você compra a casa maior para descobrir que a pequena que era boa. É ou não é? Porque a maior dá mais trabalho, dá mais despesa. Você está lá com o seu carro velho, mas te leva para onde precisa ir. Aquele negócio, e dependendo do carro, meu Deus do céu, como eu queria voltar a ter Fusca. Que barato, peguei um carro que é mais caro. Se quebrar aquela porcaria, eu vou ter que penhorar meu filho para conseguir cobrir o carro. Depois eu pago a penhora do filho. Eu não é. Eu tive um discípulo que era desse jeito. Ele tinha um Fusca, sonhava em ter um carro bom, mudou de cidade, conseguiu um dinheiro por causa de emprego. Fui visitar, conhecer ele, desci no aeroporto, ele veio me buscar com o carro do sonho dele. Falei: cara, mudou o carro. Ele falou: é bênção de Deus, pastor. Não sei o que, aquele negócio todo. Passou 3 meses, eu voltei lá, estava ele com o Fusca de novo. Eu fiquei curioso. Eu falei: e o carro lá? Ele falou: aquilo lá é um devorador. Aquilo lá foi laço de Satanás. Depois que eu levei o senhor de volta no aeroporto, quebrou, meu Deus do céu, 3 meses que eu tiro para quebrar, não aguento mais gastar. Daí cheguei para o mecânico e falei: faz uma oferta nesse carro. O mecânico me ofereceu: ó, tem esse Fusca aqui, mais tanto. Peguei, isso aqui não dá trabalho, não quebra, nossa, né, econômico, isso aqui sim que é bênção. E às vezes a gente fica nessa, fica ou não fica? A gente vive numa sociedade que fala: não, isso aqui é para os homens bem-sucedidos. E você gasta um tempo da sua vida para conseguir um dinheiro, gastar naquela porcaria para descobrir que você era feliz com aquilo que você já tinha. E a gente gasta a vida, a gente gasta tempo para ter dinheiro, porque o ladrão falou para a gente que se não tiver, você não é feliz. E você caiu no engodo de Satanás. Quando se aproximando de Jesus, Jesus fala assim: para você não ter essa preocupação, não gastar, vende tudo, dá para os pobres, você tem a minha, é mais do que você precisa. Quem tem Jesus tem intimidade com o Pai, tem tudo que precisa para uma vida abundante.
E às vezes o nosso tempo está sendo roubado da intimidade com o Pai, porque o ladrão vem convencendo a gente. Até em igreja, é ou não é? Porque daí a gente vai na igreja daquele amigo que cresceu. E a gente vê e fala, caraca, eu preciso ter um microfone desse na minha igreja. Mas o nosso microfone já dá conta. E dependendo de onde a gente dá conta até sem microfone. Não é? Não, mas aquele telão... Eu tenho um amigo, eu tenho alguns amigos, né? Tem um amigo que eu fui na igreja dele, eu fiz a conta de quanto ele gastou em cadeira, né? Eu falei, a cadeira dele é fora de série, não é muito fofo, mas também é uma cadeira de madeira, ela tem 2 folhas de madeira com um sistema de amortecimento no meio, né? Então a cadeira é firme, mas é macia, é um negócio esquisito. Mas ele gastou R$770 por cada cadeira. Cada assento daquele tem 2.500 cadeiras, 2.500 lugares no templo. Faz as contas de quanto dinheiro ele gastou. Falei, é ruim que eu vou gastar, dá mais de 1 milhão. Eu falei, é ruim que eu vou gastar mais de 1 milhão para o povo sentar em cima desse dinheiro. Mas a cadeira é boa. Eu falei, é verdade, quando eu quero sentar numa cadeira boa, eu marco, vou na igreja dele. Na minha continua aquela cadeira barata mesmo, aquele negócio, é ruim. Tem igreja que é assim, eu tenho um amigo que ele fala da excelência e ele faz tudo com excelência dentro do conceito dele. Nunca chamei ele para pregar em Mandaguari, na igreja que eu tinha. Os outros amigos, todo mundo tinha ido, 8.000, todo mundo falava. Ele marcou uma vez, graças a Deus deu errado com a agenda. Ele falou assim, mano, a hora que você quiser, como eu falei com você, eu estou à disposição, é só marcar. Eu falei, querido, obrigado, vamos marcar até hoje. Eu entreguei a igreja, nunca mais chamei. Porque ele é um cara que faz tudo com excelência. Eu amo esse cara, ele é uma inspiração para mim. Mas eu falei, se fosse na minha igreja, ele ia falar mal. Porque lá a gente estava crescendo o tempo todo, então sempre tinha um negócio em construção. A gente sempre estava mexendo, reformando, estava mudando. Vamos mudar a mídia, então era cabo que passava por cima, pendurado, né? Os anjos seguravam com uma beira da asa para os cabos não cair na cabeça dos irmãos, aquele negócio todo. Eu falava assim, cara, se eu trouxer o Carlito aqui, ele vai me avacalhar. Carlito Paz, o nome do amigo. Eu falei, não trago o Carlito aqui. Não. Ele falou, mano, quando você quiser. Eu falei, joia, Carlito, vamos marcar uma data. Né? Agora que eu sou bispo, trouxe ele na igreja do Evandro. Se for falar mal, é do Evandro, não é de mim. Né? Mas porque às vezes a gente fica preocupado com essas coisas. E a gente endivida um ministério para ter uma igreja que possa trazer os amigos. Eles falam, quando não é isso, que a gente precisa ter uma casa onde reunir a família para o pai ministrar. E se vai ser grande ou vai ser pequena, não interessa. O que interessa é que Deus te chamou para ter uma vida abundante e um ministério relevante. Eu já tenho falado isso. Eu não acredito em nada do que Deus faz que é pequeno. Já brinquei com o apóstolo Satiro também. Quando ele me falou, o senhor prega em igreja pequena? Eu falei, não prego não. Igreja pequena eu não prego, não tenho tempo para perder. Com pouca gente eu prego. Eu falei para ele, você precisa entender isso, Satiro. Nada do que Deus faz é pequeno. Agora tem os humildes começos, onde a coisa está nascendo. Eu falo assim, a questão não é o tanto de gente que tem, a questão é cumprir o propósito com que Deus levantou o nosso ministério. Porque fazendo isso ele vai ser relevante para o estabelecimento do reino de Deus nessa época. Tem muita igreja grande que não é relevante, tem muito ministério pequeno que é relevante. Eu sempre falo isso. Hoje todo mundo conhece o ministério de um outro amigo, conheço ele já... Quando a gente começa assim, é que está ficando velho, né? Já conheço há 27, 28 anos, conheci quando ele era menino, pastor Luciano Subirá. E o Luciano agora tem uma igreja grande. Mas a vida toda o Luciano teve um ministério mais conhecido, mais relevante do que o tamanho da igreja dele. Você ia conhecer a igreja dele em Irati, 100 e poucas pessoas, mas o Luciano ministrava por todo o Brasil. Que você precisa entender para que Deus te criou. Qual que é o teu propósito na casa? Para que você está aqui? Para que Ele te levantou com o ministério e correr a carreira que Deus te propôs? Aí você vai ser relevante para a construção do reino. Não se preocupe em ser grande, se preocupe em ser relevante. Amém? Agora esses 3 textos revelam o propósito de Deus para nós. Agora eu gostaria de ler 2 outros textos para a gente entender como que isso vai desenvolvendo na nossa vida. João capítulo 1, versículo 42.
João 21, 15 a 17. E antes de ler, a verdade é que às vezes a gente vai acumulando coisas na nossa vida que só traz preocupação, é ou não é? Eu fui pastor de uma senhora que não tinha nada na casa dela, morava no meio de uma comunidade. Vinha para a igreja, mulher de oração, abençoada, sempre envolvida nos... De repente ela começou a faltar direto. E eu fui na casa dela saber o que tinha acontecido. Ela falou: pastor, meu filho separou. Eu falei: leva ele. Não é por causa dele que eu não vou. Até ele nem está aqui em casa, ele não mora comigo. Eu falei: mas então por que você... Não, ele separou. E daí o lugar que ele está morando não cabia todos os móveis da casa dele. E ele guardou televisão, guardou o computador dele aqui em casa. E daí agora eu fico com medo de ir na igreja e roubarem aqui, né? Eu voltar da igreja, a televisão. E às vezes a gente faz isso, a gente vai acumulando coisas que nos aborrecem, nos preocupam, nos tira a liberdade, a alegria, a vida abundante, né? Sendo que a gente vivia bem quando era criança sem aquilo, é ou não é? Quando era criança você curtia seu dia, aquilo que a gente falou: acorda sem responsabilidade, eu vou brincar o dia todo. Qual que era o único aborrecimento que você tinha num dia assim? Qual que era o único aborrecimento? Chegar em casa e ter que tomar banho, era ou não era? Porque você não queria, você queria dormir com o pé sujo, é ou não é? Daí a mãe falava assim: vai tomar banho. Você falava assim: mas nem sujei. Daí dependendo da mãe levantava seu pé para mostrar. Dependendo da mãe mandava você erguer o pescoço para mostrar o cordão de... Na sua casa era desse jeito também? Sua mãe fazia isso? Eu acho que a gente era meio parente, deve ter sido educado pelo... Porque era desse jeito, a gente só queria saber de brincar até cansar, entrar, comer e dormir, para levantar no dia seguinte. Deus quer que você tenha uma vida sem preocupação. E Jesus deixa isso em Mateus 6, quando fala: ó, o Pai cuida das aves do céu, o Pai cuida dos lírios do campo, não andeis ansiosos. Você tem quem é por você. Então não viva como alguém que não tem um pai por ele. Mas a gente fica trazendo um monte de coisa sem necessidade. Como a vida está muito tranquila, a gente quer se aborrecer, né? Vira para quem está do seu lado e fala assim: se é assim, a gente ora por você depois, para tirar. Você é um atribulado e precisa ter entendimento do que o Pai te criou para viver. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a história de Pedro. João capítulo 1, versículo 42 e João 21, 15 e 17, para você entender. João 1, 42 fala: e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E João 21, 15 a 17, a palavra fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, todos nós nascemos com uma carência natural. A psicologia antigamente, hoje eu não sei qual o nome que ela dá, mas antigamente ela chamava de amor fundamental. O que é o amor fundamental? Toda criança nasce com a necessidade de ser abraçada, de receber carinho, nasce com a necessidade de ser afirmada, né? A criança vem mostrar aquelas coisas que ela faz para você, e ela quer que você fale: nossa, que lindo, que joia esse cachorrinho. Daí ela fala: é uma casa. Ah, mas não é a casa do cachorrinho, não tem um cachorrinho dentro dessa. A gente fica tentando inventar, porque na verdade não dá para entender o que ela fez. Mas ela quer que, ela precisa ser afirmada, então ela vai compartilhar com você os primeiros feitos. E ela nasce com a necessidade de saber que ela é amada independente de qualquer coisa, né? A gente tem a necessidade de saber, mesmo que eu desgrace com a minha vida, mesmo que eu desgrace com a minha história, tem gente que não vai me rejeitar.
E Deus nos põe numa família para que a gente receba o amor fundamental. Como as pessoas que nos criam, nossos pais, tiveram as ausências deles, não são perfeitos, a gente vai para a vida com carência. E a gente fica tentando suprir essa carência ao longo da vida, sem conseguir. Eu já tenho falado, se tem carências que você tinha na infância por causa da ausência dos seus pais, você não resolve isso com amizade, você não resolve isso na igreja, o apóstolo Satiro não vai suprir as suas carências, você não resolve isso em outro ambiente que não seja no relacionamento com o Pai do céu. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 1,18 que através de Cristo nós somos libertos do fútil legado ou da vã maneira de viver que por tradição nos transmitiram nossos pais. As ausências, os limites que seus pais tinham, ele é suprido no limite com o Pai do céu. É o único lugar onde você vai resolver. Quando a gente casa na expectativa que o cônjuge supra as minhas carências, a gente descobre depois de pouco tempo de casamento que não vai dar, e vira um pau lascado dentro de casa. Porque você, mas você, eu sei que não na casa de vocês, mas quando já ouviram falar de um lugar, porque crente não briga, crente só tem comunhão intensa, mas quando já ouviram falar de um lugar que de vez em quando rola um pau e não é santo, quando já ouviram falar desse negócio, que pau santo é para libertação, onde você tira o demônio, sai, não sai, aquele negócio todo, mas por quê? Por causa das nossas carências, a gente vai, e na igreja não é diferente, a gente vai para a vida com isso, a gente tem a necessidade de se sentir aceita num grupo além da família e a adolescência, que muitas vezes os pais não entendem isso e falam, meu filho, minha filha, pastor, não sei o que aconteceu, agora chegou nessa fase, já não dá mais atenção, está fazendo coisa que eu não ensinei, isso eu nunca ensinei para esse menino, para essa menina. Tem a ver com o grupo no qual ele está tentando pertencer. E justamente para ser aceita pelo grupo, às vezes vai fazer coisas que te deixam chateados, mas que é o que o grupo pede. Porque a gente vai para a vida com essa necessidade. Além da família, eu tenho que ser aceito. E às vezes vem as disputas, na igreja também. A gente tem as disputas na igreja, então a gente vai um tempo para conhecer a igreja, decidir frequentar aqui amanhã ou depois para ser valorizado pela comunidade da igreja. A gente faz isso em qualquer lugar, o lugar onde eu quero estar, o lugar onde eu quero pertencer, eu me ajusto para ser aceito. Então o que a igreja valoriza? A igreja ela valoriza falar em línguas, ela valoriza os dons espirituais, ela valoriza um bom pregador, valoriza. A gente vai tentar ser essa pessoa. E como eu tenho a necessidade de ser aceito, a gente vai criando as nossas imagens do que é ser alguém mais espiritual. Vai ou não vai? E eu vou tentando corresponder àquele padrão. Agora, toda vez que tem um checklist para coisa, toda vez que tem um passo, a gente tem um esqueminha de espiritual, a gente pode corresponder ao esqueminha sem ser espiritual de verdade. A gente só aprendeu a dar satisfação para os outros. Você conhece alguém que teve aula de educação? Ele só aprende a se portar na frente dos outros. Mas quando não tem ninguém em casa, minha mãe educou os filhos para aprender a se portar na frente dos outros, mas eu ainda gosto de beber água no bico da garrafa. Eu gosto de chegar em casa, tá ali os pratos na mesa, mas a gente ainda tá lá a salada de tomate, eu vou meter a mão para pegar, e não interessa se eu passei álcool em gel agora, se passou, se eu passei álcool em gel, a salada vai ficar com uma pitada de álcool em gel que ninguém vai entender. Teve uma vez em casa, eu chegando junto com a minha filha, tinha passado no colégio para pegar ela era mais nova, entrei em casa, minha esposa não viu, meti a mão na salada, saí com o tomate. Ela virou, pegou minha filha fazendo a mesma coisa. Daí a minha esposa deu a bronca na minha filha. Dri, para com isso. Ela falou, o pai acabou de fazer. Eu falei, eu acho que eu estou ouvindo o telefone, vou atender. Para já vazar, Porque eu já sabia para quem quer sobrar dentro de casa. Mas na igreja não é muito diferente. Normalmente toda a comunidade, isso não é publicado. Duvido que o apóstolo Satiro tenha um passo a passo para ser espiritual aqui da igreja. Mas a gente vai criando. E daí a gente vai tentando corresponder àquilo para ser aceito.
No meio dos discípulos de Jesus também tinha. Tinha ideia. Jesus publicou isso? Não. E muito pelo contrário. Pela ideia religiosa da época, Jesus era bem largado. Era ou não era? Porque para os religiosos, qual que era o apelido de Jesus na época? O que eles falavam de Jesus? Que ele era comilão, beberrão, amigo de publicano e pecador. Vamos falar a verdade. Você frequenta a igreja aqui, o apóstolo Satiro falar isso de você, quantos iam se ofender? Né? Não é um checklist de alguém espiritual. Os religiosos da época estão falando isso de Jesus, e era verdade. Os religiosos não sentavam com os publicanos, Jesus sentava. Eles tinham algumas coisas que eles não faziam. Jesus ia em festa de casamento, tá lá as bodas de Caná, né? E depois de beber tudo, patrocinava a última rodada, né? Acabou o vinho da festa e Jesus transforma água em vinho, né? O povo que bebeu não sabia, mas a galera na cozinha já estava cantando: Jesus é um bom companheiro, Jesus, companheiro, né? Vamos falar, eu não vou seguir nessa linha, que o objetivo não é esse. Mas vamos falar a verdade. Se fosse para o nosso checklist, Jesus era um menino de 30 anos de idade. Se fosse para o nosso checklist, a gente ia falar: esse menino tem potencial, mas é meu carnalzinho. Alguém tem que ensinar. Alguém tem que orientar esse menino, senão vai desencaminhar os nossos jovens. É ou não é? Não aqui, mas quantos conhecem uma igreja onde se falaria isso de Jesus? Certeza. Porque o checklist do que era ser espiritual não tinha publicado. E aqueles que começaram a andar com Jesus começaram a achar. Pedro era um que talvez já trazia da religião judaica o checklist, né? E Jesus se dirige a ele. E o interessante que eu quero frisar nesse texto, que a gente não precisa ser perfeito nem corresponder ao checklist para entrar na família e para andar com Jesus, para aprender dele que é humilde de coração. Ele não exige isso de você. Às vezes você pensa isso: não, eu tenho que melhorar primeiro para desempenhar o ministério. Nunca vai melhorar se andar a parte dele. A Bíblia fala que nós somos transformados contemplando o Senhor, ouvindo dele. Você tem que estar perto para mudar. Você não vai mudar para estar perto. Você muda andando com ele. A primeira coisa que eu preciso entender. Porque quando Jesus chama Pedro para andar com ele, ele não é Pedro. Ele fala: um dia você vai ser conhecido como Cefas. Mas ele é Simão. E a gente sabe que no contexto judaico o nome tem um significado legal, né? Os pais não batizam à toa. No nosso a gente batiza porque gosta do nome. Eu já vi cada nome esquisito, fico com dó da criança, né? Eu falo que Deus cure o coração. Eu fui colega de uma menina que o pai dela era fã do presidente Juscelino Kubitschek, né? Como nasceu um menino, batizou a filha de Juscelina. Eu falei: que Deus te dê graça em outras áreas, né? Dinheiro para mudar o nome quando fizer 18 anos. Aquele negócio. Mas no contexto judaico, o nome tem um significado, né? Simão tem dois significados. Simão quer dizer caniço, ou seja, a tradução é o quê? Aquele que não é de confiança, aquilo que não é estável, é frágil, faz de quebrar. Quando Jesus fala para Pedro: você é Simão, o que eu entendo que Jesus está falando para Pedro é o seguinte: você não é de confiança, mas um dia você vai ser. Quando ele fala: hoje você é caniço, um dia você vai ser o homem rocha. Cefas quer dizer a mesma coisa que Pedro, o homem pedra. Ele está falando: hoje você é instável, hoje você é volúvel, um dia você vai ser de confiança, um dia você vai ser alguém com quem pode contar. E o segundo significado, o nome Simão, quer dizer aquele que ouve, ou seja, o ouvinte. E para mim ali está como a mudança acontece: andando com Jesus, dando atenção porque ele fala, tendo um coração ensinável, dá para você mudar. Vira para quem está do seu lado e fala assim: se não ouvir, não vai mudar. Porque essa é uma das coisas que o adolescente às vezes tem dificuldade. Se você vem para essa casa na fase da adolescência, talvez você fique parado. Porque o adolescente quer mostrar que sabe, ele já passou pela infância, ele acha que não é mais criança, está entrando no mundo adulto. Então ele quer mostrar o repertório dele para ser aceito nesse mundo. E aquela história: não, eu já sei. Eu sei que os seus filhos nunca falaram isso em casa, mas quem aqui é pai ou mãe de adolescente já ouviu isso dos seus filhos? Precisa me falar que eu já sei.
Ah, bispo, como que eu lido nessa área? Deixa ele se lascar, que depois que se lascar ele fica com o coração ensinável. Deixa ele fazer do jeito dele, dá errado, ele vai te ouvir. Né? Eu tenho uma filha excelente, boa demais, mas que tem esse espírito acentuado. E ela veio aqui para o Rio de Janeiro, a vida toda a gente esteve em cidade pequena, foi chamada para ministrar numa igreja da Barra, quando estava dando aquela confusão na Rocinha lá, né? Da esposa do NEM, com o cara que assumiu, tiroteio direto. A galera desviando pela linha amarela, estava dando arrastão, porque dava congestionamento. Falei para ela, filha, você não sabe se virar num contexto desse. Você já cuida de cidade pequena, filha. Você não tem a malícia de cidade grande. Então liga para alguém lá, vir te buscar, te levar, senão cancela a pregação. Não, mas eu deixei ela falar, cheia de argumento, boa pregadora. Né? A hora que acabou de falar, eu falei, você não vai. Não. Eu falei, você não vai. Ah, mas o fulano, o nome do pai da fulana não é Mano, o nome do seu é, você não vai. Que daí a gente fala daquele jeito que adolescente gosta, né? Se acessa o argumento, eles ficam com raiva ainda mais. Né? Ela chamou alguém contrariada, levou ela. Chegaram lá um pouco antes, foram na Praia do Recreio. Estou vendo o telefone do pastor me ligar. Falei, ué, será que deu rolo? Eles ainda não chegaram. Atendi minha filha. Pai, me perdoa. Fui assaltada, levaram meu celular. A gente vai viver isso na vida da igreja. Né? Às vezes a gente ensina, fica com a impressão que o outro não aprende, não ouve. Não, na fase da adolescência é assim. Depois que ele erra, daí ele fica. Daí depois que ela falou, fui assaltado, eu falei, eu te disse que você já cuida de cidade pequena. Daí a gente aproveita para ensinar umas 2, 3 coisas. Porque é desse jeito. Funciona desse jeito, é desse jeito que a vida vai. E a gente tem a adolescência espiritual, a gente tem a fase que eu chego sendo Simão, mas eu acho que já sou Pedro. E eu acho que se eu não fosse Pedro, eu não fosse bom, Jesus não tinha me chamado para o ministério. Chamou Simão quando era Simão, amigo. Né? Deus nunca chama ninguém que está pronto. Né? E a Bíblia, vamos falar a verdade, 1 Coríntios fala que ele chama aqueles que não são muito sábios, ele chama aqueles que são loucos, aqueles que são burros, aqueles que são tolos. Se você foi chamado por Deus, muda teu conceito. Né? A Bíblia fala que ele chama aqueles que não são para que a glória seja dele. Agora, se Deus chamasse aqueles que se acham, ia dar um trabalho lascado para eles entenderem que a glória não era deles. Mas a gente tem um conceito, por causa do checklist que eu montei na igreja, que para eu desenvolver um ministério eu tenho que ser bom, ser perfeito. Não, você tem que ouvir e obedecer. Agora, Pedro metia a banca dele. Metia ou não metia? De vez em quando ele estava lá. A gente vê pelo temperamento, um cara impossível. Né? Está lá, tem meia tempestade, todo mundo com medo de morrer. Jesus vem andando sobre as águas. Jesus fala, teme não, sou eu. E Pedro fala assim, se é o Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. É ou não é? Daí depois ele vai andando, olha, a tempestade não cessou, ele fala, me lasquei, antes tinha barco debaixo, agora não tem. Se a coisa ficar pior. E como os temores continuam ali, né? O mesmo temor que Pedro tinha dentro do barco, ele tem do lado de fora. A única coisa que mudou é que ele tem uma palavra para andar sobre as águas, e poderia ter continuado andando, mas o temor derruba ele. Quantas vezes isso já aconteceu durante o nosso processo de aprendizado? A gente está no ministério, eu já fui chamada por Deus, eu já acho que eu sou Rocha, eu sou Pedro, mas tem hora que a tempestade não parou depois que eu entrei no ministério, a tempestade não parou depois da declaração profética, a tempestade não parou, e eu descobri que nem a tempestade parou, nem os temores foram embora, o temor ainda continua dentro do meu coração, e você fala, ih, me lasquei. É ou não é? É aquele domingo que o apóstolo Satiro chega aqui e fala, meus irmãos, Deus pôs no meu coração, nós vamos fazer uma semeadura de sacrifício, porque nós precisamos adquirir ou reformar. Então eu estou precisando de alguns irmãos que doem R$1.000 esse mês. Daí você levanta a mão e fala, eu dou, pastor, na empolgação. Né? Daí o irmão vai, anota seu nome, quando acaba o culto você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? E como que eu vou contar em casa que a gente vai ter que dar R$1.000? Meu Deus do céu! É desse jeito ou não é? Não vocês, que nunca tomam decisão no impulso. Mas quantos conhecem alguém que era parecido com Pedro? Né? Faz aquelas declarações ousadas
dar o passo ousado para depois descobrir que o medo deu o passo junto comigo. E deu olho e falou: caraca, meu, não tem barco, caraca, meu, ainda tem a tempestade, caraca, Jesus me salva. Esse é o Pedro. É o cara instável. Ele não começa a andar com Deus perfeito, né? Ele tem momentos de grande revelação. Ele faz o que a gente devia fazer sem ser perfeito. Tem alguém que você acha que é bênção, se dispõe, reorganiza sua vida para andar com ele. Porque o que Jesus faz, é o que Pedro faz. E Pedro é transformado, se torna o líder da igreja primitiva, não é pela capacidade dele, é pelo tempo que ele anda com Jesus. E o andar com Jesus vai transformando ele em Cefas. O andar com Jesus vai transformando ele naquela pessoa que Deus planejou que ele fosse, né? Mas ele vai sendo a vida toda o Simão. E é interessante, Jesus chama Pedro ao longo do ministério de Pedro uma vez só. O resto do ministério ele sempre chama de Simão. Eu fico imaginando, porque tem grupo, né? Está lá Jesus, numa cidade, de repente o pessoal chega para conversar e fala: cara, você é discípulo dele? Como que você chama? Ele fala: sou Pedro, prazer. De repente Jesus grita: Simão, vem cá. Fala: mas você é Pedro ou é Simão? Que negócio, né? Porque a gente não quer ser Simão, a gente quer ser Pedro. A gente quer que a obra de Deus na nossa vida esteja pronta. Querido, fica mais fácil para você se admitir que é Simão. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: dói menos, né? Porque a vida toda a gente fica tentando provar. E Pedro tinha os momentos. Tem aquele momento que Jesus fala: vocês dizem quem eu sou. Fala: não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado seja Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Fala: dá para repetir, que a galera do fundo não ouviu, né? Tem aquele cara que fica duvidando do meu ministério. Dá para o senhor repetir que eu sou o cara que tem a revelação dos céus? E bom seria se tivesse encerrado o papo ali, né? Porque daí Jesus continua falando. E em determinado momento Jesus fala do que ele vai sofrer. E o cara que tem a revelação não pode deixar esse momento. Parece que Jesus está meio chateadão, está meio preocupado. Eu sou o cara que tem a revelação, me sinto na obrigação de falar alguma coisa para Jesus, de dar uma força para ele. E eu chego e falo: Jesus, fica tranquilo, não vai dar nada, estamos juntos, mano. E daí na mesma hora Pedro ouve: arreda Satanás. Cara, você acha que seu líder pega pesado com você? Duvido que ele tenha falado isso para você. Mas Jesus falou para Pedro: arreda Satanás. Vamos falar a verdade, se seu pastor sair falar para você: sai daqui encapetado, sai daqui encapetado. Quantos mudam de ministério? Nossa, fiquei muito magoado, só queria ajudar. É o que Pedro ouve de Jesus. Quando Pedro vai dar uma força para Jesus, e Jesus fala: arreda Satanás, o que cogita? Pedro deve ter ficado chateado, mas é verdade, Jesus já está lidando, como a gente. Tem hora que a nossa emoção vai numa direção, a palavra de Deus vai noutra. Tem uma hora que o que você quer é uma coisa, o que Deus quer de você é outra, né? E você está vencendo essa guerra interna, e vem alguém e fala coisa que é agradável para a tua carne, mas não é o que Deus quer. A gente tem a tentação de querer achar que é Deus falando. Não, eu acho que se eu fizer o que eu quero, não é tão ruim. Eu acho que foi Deus falando através do irmão. Não, na verdade é Satanás na boca do irmão. Se Satanás pegou a boca de Pedro, pode pegar a sua, vigia. Vira para quem está do seu lado e fala assim: vigia. Porque se pegou a boca do apóstolo Pedro, né? E Jesus, sabendo que ia passar, tudo que ia passar não era fácil. De repente chega Pedro e fala: fica tranquilo. Ele já fala: Satanás, sai fora, fica me tentando não ir para a cruz. E tem hora que a tentação é pelo caminho mais fácil. Pedro ouve aquilo. Tem hora que parece que a experiência nossa se foi. Pedro, quando é apresentado a Jesus, é apresentado a Jesus o Cristo. O irmão dele fala: achei o Cristo. Mas depois Pedro volta para Galiléia, volta para o dia a dia dele, parece que o brilho daquela experiência vai se apagando. Depois Jesus precisa resgatar o relacionamento com Pedro numa pesca maravilhosa, porque o Cristo vira um mestre para Pedro. E muitas vezes isso acontece conosco. Tem aquele momento que Deus fala, que é tremendo,
Você fala, hoje Deus falou profunda, nossa, o céu ficou baixinho. Recebi várias respostas que eu precisava naquele lugar. Até começar a semana e a tempestade continua lá. De repente aquilo que é poder de Deus para quem crê, volta a ser um conselho comum para você. Você começa a igualar a palavra que Deus te deu com a opinião de outros, com aquilo que outros estão falando para você. E como talvez o fazer a vontade de Deus possa ser pesado demais, de repente a gente pega o conselho de alguém que é mais agradável. Não com vocês, mas quando conhece alguém que já passou por isso, e às vezes a gente cede ao conselho para se lascar, né? Porque a gente deixa de ter a palavra que é poder de Deus, a palavra do Cristo, para ter a palavra do mestre, de um conselheiro. E Jesus precisa fazer a pesca maravilhosa para chamar a atenção de Pedro de novo. Daí Pedro começa a andar com Jesus, vai o tempo todo, ministério sendo preparado intencionalmente. Ele pode não saber, mas Jesus está preparando Pedro intencionalmente para ser um dos 3 que talvez vai ficar à frente do ministério quando ele partir. Ah, bispo, por que o senhor faz isso? Porque ele seleciona, ele escolhe 3 para irem para o monte da transfiguração com eles. E os únicos que conhecem Jesus em toda a sua glória nessa terra é Pedro, Tiago e João. São os únicos que viram Jesus transfigurado, né? Até um texto da palavra que fica difícil explicar para espíritas se você não tivesse entendimento. Porque como que aparece com Jesus Moisés e Elias que já tinham morrido, né? Daí você fala que ali era uma janela do céu na terra, né? Quem lida com computador sabe disso. Você está num programa, mas tem a janela que te dá acesso ao outro, né? Ali foi uma janela do céu na terra, um momento em que Jesus recebeu a glória que ele tinha do lado do Pai, foi transfigurado. Ali não é o Jesus o homem, ali é o Filho de Deus na sua glória, do lado daqueles que já estão do lado do Pai. E só quem viu esse negócio, vamos falar a verdade, a gente já viveu alguns momentos na terra, a gente já fica impressionado, né? A gente fala, caraca, que culto abençoado. Imagina você ter uma visão dessa, amigo. Já pensou? Você vê o céu aberto, o negócio, você vai falar, caraca, meu. Pedro tem essa visão, está sendo preparado. Mas chega no fim do ministério dele, ele não dá atenção porque Jesus falou. Ele falou, vão ferir o pastor, as ovelhas vão dispersar. Pedro falou, eu não. Porque, puxa, eu investi todos os anos da minha vida, Jesus está falando isso. O que é isso? Está enganado a meu respeito. Porque Pedro tem um checklist na cabeça. Ele fala, se eu vacilar, tudo foi jogado fora. Ele não entende que aquilo também faz parte do processo de formação. Se eu fraquejar nessa hora que o Senhor precisa, tudo vai ser jogado fora. E de repente acontece do jeito que Jesus falou. Perendo em Jesus, enquanto Jesus está do lado, Pedro tenta evitar, né? Ele voa com uma semiautomática para matar. Ah, foi assim mesmo? Não foi, porque na época não tinha. Ele pegou o que tinha na mão, que era a espada. Avançou no pescoço do cara, o cara foi rápido, perdeu só a orelha. Se o cara não fosse rápido, o milagre ia ser maior. Jesus ia ter que colar o pescoço. Ninguém acha que Pedro era bom de pontaria, mirou na orelha. Pedro foi para defender, foi assim, o cara puxou, pegou na orelha, né? Daí Jesus cola a orelha. Pedro recebe a repreensão, foge com os outros, com o mestre, ele já vinha em cima sem o mestre, então como vai ser? Daí tem João, que é um menino, tem acesso ao pátio da casa do sumo sacerdote, leva Pedro, conversa lá, põe Pedro para dentro. João vai ver o que está acontecendo, como é alguém que tem acesso à casa, ele fala, Pedro, fica por aí no pátio, eu vou tentar saber o que fizeram com o mestre. Daí alguém olha Pedro e fala, cara, você é um deles, não é? Imagina, se o cara já estava com medo em grupo, sozinho, né? Alguém pergunta para você, você está na casa que prendeu o seu mestre. Os caras estão judiando dele. Alguém pergunta para você, você é dos grupos, é ou não é? É a mesma coisa que você no meio da torcida organizada do Vasco, alguém perguntar para você, é flamenguista, não é? Você fala, é ruim que eu sou. É nada. Não, eu vi um vídeo seu, alguém parecia demais, alguém parecia. É desse jeito ou não é? É desse jeito ou não é? Tá lá, Pedro, você é um desses. Sou não, já muda até de rodinha. Já vai para outra para ninguém insistir naquela conversa. Ele fala, é você mesmo.
Não quero nem você mentar, enganado, não sei o quê. Daí no terceiro ele dá até o xingão para ninguém pensar que é crente, né? Terceira vez que fala, né? Aí ninguém vai achar que eu andei com Jesus, né? Daí Jesus sai de uma sala, vai cruzando, cruza o olhar com Pedro. A Bíblia fala que ele vê aquilo, fica chateado, o galo canta, a ficha cai, ele sai para chorar amargamente. E ele carrega aquilo dentro da alma dele. Eu fico imaginando as próximas reuniões de Pedro com os apóstolos. Jesus morreu, não contou para ninguém, meu segredo está guardado, mas eu sei que eu não sirvo mais para estar nesse ministério. Pelo menos é isso que rola na cabeça de Pedro. De repente Jesus ressuscitou, foi visto por alguns irmãos, e alguém chega para dar um recado, falando assim: ó, Jesus apareceu e disse que ia encontrar vocês lá na Galileia, onde ele estava acostumado a encontrar vocês. Ele falou que você não pode faltar, Pedro. Vamos falar a verdade. Quando fala isso com você, você sabe que falhou. Você pensa o quê? Estou lascado. Jesus vai me expor, é ou não é? Eu sempre falo isso. Eu vi um adolescente da igreja meio chateado um dia. Eu falei para ele: cara, eu quero falar com você. Ele falou: pastor, não fui eu. Eu estava chamando o moleque para dar uma força, consolar. Ele falou: pastor, não fui eu. Eu falei: me falaram que foi. Ele falou: não fui, eu só estava junto, foi o fulano e o ciclano. Já entregou a gangue dele. Eu falei: então eu quero conversar com vocês três no escritório. Chegou os três no escritório, eu peguei uma folha em branco, pus na prancheta. Eu falei: se vocês confessarem tudo, eu vou pensar, mas se vocês me esconderem. A molecada começou a falar coisa que eu nem imaginava, e eu segurando para não rir. Depois que eles falaram um monte de coisa, eu falei: vocês têm certeza que falaram tudo, pastor? Se a gente deixou alguma coisa de fora, não foi para tentar enganar o senhor, não. Foi esquecimento mesmo. Porque a gente está arrependido, não devia ter feito, tudo que a gente lembrou já confessou. Eu falei: então vem cá, deixa eu orar por vocês, vocês estão perdoados. Quando eles saíram, a secretária perguntou: o que foi, pastor? Eu falei: só Deus sabe, nem eu sabia o que tinha. Eu fico imaginando Pedro, quando ele recebe o recado de Jesus, ó, e Jesus falou que é para você não faltar no negócio. Daí chega lá, Jesus não chega, espera, ansiedade, chega uma hora e fala: eu vou pescar. Daí os outros falam: a gente vai junto. Então no barco Jesus reproduz a pesca maravilhosa para que eles lembrem. E daí alguém fala: é Jesus. Daí vem o texto de 153 grandes peixes, que o apóstolo Satírio já citou. Jesus fala assim: pega uns peixes lá para eu assar. Pedro pula na água, né? A Bíblia diz que quando o apóstolo fala é Jesus, Pedro se veste, pula na água para chegar antes, para falar. Quando chega, ele vê a fogueira, ele lembra que ele negou Jesus na beira de uma fogueira e trava de novo. Não fala nada, Jesus pede os peixes, vai lá, eles comem, jantam. Daí depois disso vem o diálogo que a gente leu, João 21, onde Jesus chama: Pedro, vem cá, deixa eu falar contigo. Pedro fala: é agora que eu vou tomar um ralo. Não é verdade? Se de Jesus me chamasse, eu esperava qualquer coisa menos a pergunta que ele fez. Porque em português é esvaziado. A gente sabe que em grego tem vários verbos que em português são traduzidos por amor. Um se relaciona ao amor entre uma família, que a gente sabe que é diferente, né? No sul a gente tinha uma colônia italiana muito forte, em Curitiba, a cidade. Italiano é daquele jeito, eles conversando parece que estão brigando. Parece ou não parece? Você já viu italiano conversando? Bem, onde você guardou a escova? Tá aí no banheiro! Eu deixei aí! Vizinho do prédio que já ouviu essa pergunta no outro dia fala: primeira. É desse jeito, não, porque italiano conversando, todo vizinho sabe a rotina. Como já teve um outro dia que ele não achou a escova, o vizinho já sabe que a escova é guardada na primeira gaveta. Mas daí vem alguém de fora, vem um amigo, né? A irmã fala com o irmão: para com isso! Ele vai tentar se meter, o irmão fala: é minha irmã. Quem que falou que você pode se meter? Eu estou conversando com ela aqui, rapaz.
Não, mas é que eu achei, não tinha que achar nada não, fica na sua. É desse jeito ou não é? Porque se tiver que brigar em casa, ninguém se mete, né? Se meter é só o apóstolo que a gente chamou para participar. Mas ninguém se mete. Esse é o amor entre família. Tem o amor entre amigos, traduzido por filéu, né? Tem um amor romântico que foi distorcido na nossa cultura, era o termo eros. Eros quer dizer o amor entre um homem e uma mulher, o amor romântico. E tinha o conceito de amor perfeito, que é traduzido pela palavra ágape, que no nosso contexto cristão é o amor de Deus por nós. Pedro um dia se achou. Pedro achou que era melhor que todo mundo. E daí quando Jesus fala com Pedro, vou tentar traduzir baseado, ele usa uma variação do termo ágape. Ele fala assim: Pedro, você me ama com amor perfeito, o amor de Deus, mais do que os outros? Pedro responde com uma variação do verbo filéu, que é o amor entre amigos. Ele fala assim: o Senhor sabe que eu só te amo com amor de amigo. E ele deve falar isso com tristeza, porque ele acha que para estar envolvido no ministério, o amor dele por Deus tem que ser perfeito. Para surpresa dele, Pedro ouve: vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo, mas tira mais que os outros. Porque a gente gosta dessas disputinhas dentro de casa. Isso é imaturidade, mas a gente gosta de provar quem é mais espiritual, quem é melhor, quem tem mais conhecimento, quem faz melhor isso. Segunda vez, Jesus tira mais do que os outros. Pedro não precisa mais competir com ninguém. Ele é filho, ele está na casa, já foi aceito. Você também não. Hoje você tem um Deus que é por você. Você está numa casa, você não precisa competir com nenhum outro irmão. E se outro irmão está de bobeira, ainda tem a necessidade de mostrar que o ministério dele é maior, a igreja dele é melhor, que a cadeira dele é mais cara, você fala: nossa, que joia, eu vou vir sentar na sua cadeira, né? De vez em quando a gente percebia que tinha um grupo na nossa cidade que tinha essa necessidade, não conseguia crescer como a gente vinha crescendo, ficava de picuinha. Eu pegava uma parte da minha igreja e mandava assistir o culto na igreja dele, né? Eu falava: vai lá. Pegava uns 300 irmãos e falava: vai lá, lota o tempo dele para deixar ele feliz. Pode até ofertar lá, o dízimo você traz para cá, mas oferta lá, deixa ele feliz. Gente saindo pelo ladrão. Daí o cara vinha na semana, culto, estava lotado de gente, muito metodista. Eu falei: é verdade, eu que pedi para eles irem lá. Eu pedi para eles estarem lá. E até se precisar, tem um grupo de 30 que eu já pedi para ficar uns 2 anos te ajudando lá, se você quiser. Ah, tá, obrigado. Não falava mais nada, né? Porque fica essas coisinhas. Jesus tira mais do que os outros de cena e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com o amor de Deus? O amor perfeito? Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu só te amo com amor de amigo. Pedro fala: vai e apacenta os meus cordeiros. Terceira pergunta, Jesus usa o termo que Pedro está usando. Jesus pergunta assim: você me ama com amor de amigo, Pedro? A Bíblia fala que Pedro se entristece, talvez ele ache que não está correspondendo ao padrão que precisa corresponder. Ele fala: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu só te amo com amor de amigo. E para surpresa de Pedro, aquilo basta. Querido, você precisa entender um negócio. Talvez ninguém nessa casa saiba direito quem você é. Talvez nem a gente mesmo sabe direito quem a gente é. Agora Deus sabe. Se tem alguém que você não precisa ficar preocupada quando te chamou, é Deus. Ele sabe bem quem você é. Ele sabia que você era Simão quando te chamou. Ele sabe das tuas crises, ele sabe dos teus altos e baixos, ele sabe dos teus limites, sabe das tuas necessidades. E ele te chamou para andar perto, não é pelo que você pode contribuir, mas é pela sede que você tem de mudança, pela sede que você tem por ele, pela sede que você tem de viver o projeto dele. E ele, olhando para a sede, para o desejo, para o amor, para a paixão que você tem por ele, ele fala: vale a pena investir nesse menino, vale a pena investir nessa menina, vem, anda com a gente. Porque quando Jesus fala assim: Pedro, eu sei que você só me ama com amor de amigo. Um dia você achou que seu amor era perfeito, eu já sabia que você ia atrair, e isso sempre me bastou. Talvez você achasse que não, mas isso sempre foi o bastante para mim. Vai e continua fazendo o que eu te chamei para fazer. Vai ser um pescador de homens. Vai e continua fazendo. E aquilo para Pedro basta. E Pedro volta, reconhece onde falhou,
retoma a caminhada, persevera, e ele se torna Cefas. O Simão se torna Cefas. É alguém tão cheio da presença de Deus. Aquele Pedro que aqui negou, aquele Pedro que ouviu a reda Satanás, aquele Pedro que afundou dentro do barco, começou a andar sobre as águas, afundou. Lá na frente se torna Cefas. E ele é tão cheio da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, né? Ele era tão apaixonado, cresceu tanto, se tornou tão cheio da presença de Deus, que por onde Pedro vai, a Bíblia fala que por onde ele passa, né, ele transborda a presença de Deus, e as pessoas ao redor dele são curadas. E como ninguém toca, ninguém vê nada, eles acham que é a sombra de Pedro que cura. Aquelas histórias que a gente fica tentando achar o que aconteceu, e a gente sempre dá palpite besta. Vocês conhecem assim? Que daí a gente fica, não, eu acho que é isso, eu acho que aconteceu. Daí o outro fala, não, eu concordo com fulano, eu acho que é isso. Daí a gente fecha nisso até chegar a pessoa. Fala, o que vocês estavam falando? Não, a gente estava conversando daquele milagre. Não, foi nada disso, não, o que aconteceu? Daí a gente fica tudo vendido. Um dia a gente vai chegar no céu, perguntar, caraca, a sombra de Pedro curava. E Deus vai falar, não era sombra nele, não. Vocês deviam saber, o povo daquela época não entendia. Mas vocês já deviam saber, eu falei para vocês que aquele que bebesse da água que eu tinha dado, nele se faria uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que aconteceu com Pedro é que a fonte jorrou. O que aconteceu com Pedro é que a fonte transbordou. Minha presença nele foi enchendo, 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 até o ponto de transbordar. Daí quando transbordou, todo mundo que estava em volta foi abençoado. Quando transbordou, todo mundo... E a gente tem relatos disso acontecendo o tempo todo. Não foi só com Pedro, foi com Charles Finney. Nos lugares onde ele passava, avivalista do século XIX. Ele ia numa fábrica fazer visita, de repente as funcionárias da fábrica começavam a chorar quebrantado, né? Ele tomava o trem parava na estação de uma cidade, o povo no bar bebendo caía de joelho. Daí tinha que atrasar o compromisso, tirava ele do trem e punha ele para ministrar para o povo 3 dias, porque a presença de Deus transbordava. E o que esses caras tinham diferente da gente? Desejo de conhecer a Ele, desejo de ter mais dele. Às vezes a gente gasta tanto tempo para conseguir dinheiro, para se esforçar, para resolver as nossas crises, que a gente esquece que o salmista falou, um dia nos atos dele é melhor do que 1000. Aquele que desperdiça a oportunidade de ter um dia nos atos dele, vai ter 3 anos para resolver o rolo. 3 anos tentando resolver o rolo, você resolve num dia na presença de Deus. É aquilo que a palavra fala, um dia nos atos dele é equivalente a 3.000. É equivalente a 1000. O que você prefere? 3 anos de tribulação ou um dia na presença de Deus? Vira para quem está do seu lado e fala assim, então para de correr e fica na presença, desgraça. O desgraça você não fala para o irmão não, tá? O desgraça é característica do bispo humano. Tá? Senão o irmão vai se ofender. Aquele negócio. Eu descobri que lá no Paraná desgraça é gíria, aqui é mais pesado o termo. Então vocês me tenham como um paranaense ministrando, tá bom? Do negócio. Porque às vezes a gente não aprendeu isso. Fica na minha presença, vem cá para estar comigo. Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu queria ter o tempo necessário para estar na presença, mas eu não posso. Eu tenho muita coisa na igreja. Eu falei, Moisés tinha 1 milhão de pessoas para cuidar e ficou 40 dias. Daí ele falou assim, mas depois dos 40 dias desceu-te a bezerro de ouro. Eu falei que em 3 dias ele resolveu. Quanto tempo você está tentando resolver o rolo da sua igreja? Ele ficou assim, eu já sabia até que ele tinha tido um pré-infarto, com o negócio sem resolver. Falei, amigo, esquece, vai para a presença de Deus. Ele falou, mas não tem outro para fazer. Eu falei, se você morrer, a sua igreja vai encontrar outro. E você vai ficar sem o que você tem. Às vezes a gente fica com essa impressão, para parecer que eu tenho valor. Você tem valor porque você é filho. Você tem valor porque você é filho. Você tem valor porque Deus te deu valor. Você tem valor porque Ele te chamou para perto dele. Daí o diabo olha para a gente e fala, vou destruir. Deus fala, ele não, ela não. Antes você podia se andar com a vida dele, agora não pode não. Agora ele é da família. Mostra a marca. E a gente vai realizar nessa manhã um memorial para lembrar isso. Eu não valia nada, ele morreu por mim. Hoje eu sou da família, hoje eu tenho muito valor. E nem aquele que
o Deus desse século pode tocar na minha vida. Nem aquele que tem desgraçado veio e tem roubado, matado e destruído a vida de muita gente pode tocar na minha vida. Porque hoje eu faço parte da família. E o Pai já avisou o inferno que nele você não toca. Nas coisas dele você não toca. Ah, bispo, mas o senhor não acha que se a gente der brecha, o devorador toca nas nossas coisas? Não. Quando eu aprontava, às vezes eu me lascava por causa da aprontação. Não é? Você subia na árvore, escorregava da árvore, chegava em casa todo ralado pela ponta dos galhos. Mas porque o devorador me derrubou? Não, eu que caí da árvore mesmo, né? Agora, se Deus toca na vida, se o diabo toca na vida de alguém que é filho, filha de Deus, é porque o Pai resolveu te ensinar. Daí o Pai fala assim, porque a gente sabe que na vida daquele que é de Deus, até o espírito maligno vem da parte de Deus. Vem ou não vem? Está lá Paulo falando. Eu tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que vinha, roguei 3 vezes, ele falou, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoar. O que o Pai está falando? Fala, Paulo, eu vou usar você para grandes coisas, cara. Você vai ter um ministério sobrenatural, não vai ter algo comum. Mas eu tentei tratar isso com você, não consegui. Você é metido demais. Você é metidinho demais. Então o único jeito de você não cair no mesmo pecado de Lúcifer, né, de Satanás, de começar a se achar, é eu meter um espinho na carne. Então, para eu poder te usar como eu sonhei, vai pôr o espinho na carne que te humilha, que daí quando você estiver achando o espinho, te dá uma, né, o mensageiro de Satanás dá uma cutucada, você fala, nem a minha oração ele atendeu. E às vezes a gente vai desse jeito, vai ou não vai? Estava ministrando ontem para um grupo. Eu conheço pessoas que têm dom de cura, um ministério de cura, abençoa, cura muita gente e ele é enfermo. Por quê? Para que ele não se engrandeça. É outro mensageiro de Satanás, está lá. E às vezes cura pessoas que têm a mesma enfermidade dele. Eu já vi gente com problema de coração curando cardíaco. Eu já vi gente com diabetes curando diabético. E ele fala, por que o senhor não me cura? Porque você é metido demais, rapaz. Se eu tirar o espinho da sua carne, vai ser a sua desgraça. Então, para a gente ficar bem, né? Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se o diabo vem tocando na tua vida, é Deus tentando te ensinar. Porque às vezes a gente fala com os filhos, aquilo que eu falei, não faça que vai dar ruim. Não faça. Ele faz. Daí você fala, deixa se lascar. Porque daí depois que se lascar, está pronto para aprender. Né? Então entenda isso. Hoje você tem um pai que sabe quem você é. E o que ele te convida é para andar com ele. Você decide o que você quer fazer. Ele não vai te obrigar, ele vai te convidar. Se você quer ter a vida que ele sonhou, vem como Caniço mesmo. Vem como Simão. Porque a gente não muda quem eu sou, mas ele é especialista em transformar Simões em Cefas. Tem uma vida maravilhosa, sobrenatural que Deus sonhou para você. Mas você pode continuar com a vida que você quis. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não é obrigado a aceitar o convite. Mas se você quiser, nessa manhã, mais uma vez, o Pai te convida para sentar na mesa e parar de comer migalha para viver de banquete. Se você entender o convite, não é um convite para ser de Jesus, porque às vezes eu entrego a minha vida de Jesus, mas eu só sou da religião, não ando na família. Não entendi o que é ser da família, entendi o que é ser um religioso. E ainda estou cumprindo o checklist dessa casa. Que Deus quer que você venha, pare de viver de migalha que cai da mesa, para sentar na mesa, vamos comer o banquete. Você é filho, filha, vem cá. Vem cá. Com isso eu quero encerrar, contar um último episódio. Quando eu era criança, minha mãe pagou um valor bom para uma viagem de navio que a gente fez, saindo aqui do Rio e indo para Fortaleza. Morava em Curitiba, viajamos de Curitiba para o Rio de ônibus.
E daqui para Fortaleza, 4 dias dentro de um navio. Não, 7 dias. 7 dias dentro de um navio. A gente usufruindo, né? Tinha a sala para as crianças, comida saudável, que Deus tenha misericórdia, né? E a sala dos adultos, que tinha tudo que a gente que era criança desejava comer, né? Aquelas coisas que diz que faz mal, né? Aquela carne gorda, louvado seja Jesus, aquela massa, refrigerante à vontade. Ah, bispo, coca faz mal, só para quem não crê, né? Só para quem não crê, porque a Bíblia fala que se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano, né? Então eu tomo coca toda semana para comprovar que Deus é fiel, aquele negócio todo, né? Então tá lá e a sala de jantar dos adultos com aquele negócio tudo, e a gente ia para a sala da criança com desejo de comer na sala dos adultos. Um dia a gente atrasou na visita na cidade, onde o navio tinha aportado, a refeição das crianças já tinha passado, e a gente foi para a sala dos adultos. Minha mãe falou assim: deixa eu conversar com ele se tem que pagar alguma diferença, porque na passagem tinha pago para criança, refeição incluída, mas ela achou que era de criança. Ela falou: meus filhos não, já fechou lá? Não, eles podem comer aqui, né? Tem que pagar alguma diferença? Não, lá a gente oferece opção para as mães, mas a senhora podia ter trazido seus filhos para comer aqui o tempo todo. Eu só olhei para minha mãe e falei: hoje eu vou desgraçar a dieta. Porque eu querendo comer naquela sala, ela falando para mim: não, a sala de criança é essa, a sala de criança é essa. Querido, se você está na sala dos servos, comendo das sobras do banquete, é porque você não entendeu que Ele te chamou para ser da família. Ele chamou para você sentar aqui, entender a dinâmica, a vontade do Pai e usufruir da vida em família como filho, filha. Na casa do Pai não é feito do nosso jeito, é feito do jeito do Pai, mas a gente demora um tempo para entender isso. Enquanto você está crescendo, enquanto você não é Cefas, é Simão, Deus te fala: vem, anda aqui, vamos continuar trabalhando junto. Ah, mas eu te neguei. Eu falo: se eu quisesse saber isso, eu tinha te perguntado, querido. Eu só perguntei se você me ama, e com amor que não é perfeito, isso basta. Agora você tem que decidir se você quer continuar caminhando junto do Pai. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Eu quero fazer 2 apelos nessa manhã. Primeiro, eu quero fazer o apelo para aquelas que já receberam o Senhor e são filhos, filhas, aqueles que já são da família, mas às vezes porque faltava uma compreensão mais clara. Eu sou da família, mas muitas vezes eu ainda não estou usufruindo da vida em família que Deus sonhou para mim. Eu sou em família, eu sou da família, eu sou filho, filha, mas eu reconheço que a minha vida ainda continua pesada. Meu Deus! Não vejo usufruindo da alegria, do gozo completo que João 16:24 falou. Ainda não estou usufruindo da vida abundante que João 10:10 falou. Eu sei que Deus tem reservado para mim, eu creio. Mas talvez foi uma construção, como o Senhor falou nesse ano, que eu pus na minha cabeça, que eu achei que eu tinha que fazer por merecer. Que eu achei isso, mas nessa manhã eu quero me abrir completamente para que Ele me ensine. Para que andando próximo dele eu possa aprender e usufruir da vida abundante, das promessas. Tem alguma promessa que o Pai fez para filhos, que está registrada na palavra, que você ainda não vem vivendo. Como diz o apóstolo Satiro, quero que esse seja um tempo profético. O que é o tempo profético? O tempo em que a palavra que foi falada se torna realidade. O tempo em que a promessa que foi dada, ela se torna verdade na minha vida. E se você é filho, filho, e a gente tem promessas, se você ainda não vive, eu quero te convidar a ficar em pé nessa manhã. Eu quero orar por você, para que nenhuma das palavras que Deus disse a seu respeito, meu Deus, aleluia! E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não tomou a decisão de entrar na família, se você ainda é um convidado, uma convidada nessa casa, mas ainda não é parte da casa, eu quero te convidar a entrar na família. Eu quero te convidar a dar
faço. Ah, mesmo, mas o Senhor não sabe o que eu faço. Eu não sei, mas o Deus que sabe todas as coisas te trouxe nessa manhã para ouvir essa palavra. Te trouxe nessa manhã, nesse lugar, para ouvir esse convite. Se Deus te trouxe hoje nesse lugar para ouvir esse convite, é porque acha que você não precisa fazer o que você acha. Você está preparado para entrar na família. Jesus já morreu para te garantir para você poder fazer mais da fé. Então, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando no gancho, se você deseja responder a um dos dois apelos, coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, em nome de Jesus. Se você deseja responder ao apelo, eu quero, eu reconheço, mesmo que nem todas as promessas de Deus para mim ainda se cumprem, mas eu creio e eu quero. Eu creio que esse é o tempo profético, eu quero que esse cumpra. Coloque em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você deseja entrar na família, se coloque em pé. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, se você deseja, se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Orar pela sua vida em nome de Jesus. Ainda que não seja com amor perfeito, porque o Senhor nos amou primeiro.
Nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos por continuar acreditando e confiando nas nossas vidas. Te agradecemos pelo teu investimento e olha para os teus filhos e filhas que se colocam em pé diante da tua presença e não da minha nessa manhã. Filhos e filhas que têm recebido as promessas do Senhor como poder e não como palavra persuasiva de sabedoria. Por isso eu peço, Pai, se existe alguma promessa, alguma palavra que foi dada aos teus filhos e filhas que ainda não se cumpriu, que esse seja um tempo profético para a vida dos teus filhos e filhas. Seja um tempo em que a palavra se torna real e que a promessa se torna verdade. Os seus filhos e filhas sejam levantados como testemunhas do Deus que fala e que faz, do Deus que promete, mas que realiza. Nós queremos abençoar os teus filhos e filhas. Pai amado, e se alguém nessa manhã aqui ainda não havia entregue a vida ao Senhor, não tinha o Senhor como Pai, não fazia parte da família, nós pedimos que à medida que ele toma a decisão de entrar na família, entregar a vida para o Senhor, que o Senhor se revele a ele de uma maneira profunda e inimaginável. Nós não queremos que a fé dela seja depositada na palavra persuasiva de sabedoria, mas que ela seja depositada no Senhor. Nós queremos que essa pessoa não tenha uma caminhada somente com a tua palavra, mas ela tenha uma caminhada contigo, ela ande contigo, ela te conheça em profundidade. Andar contigo transforme a vida dela para que ela seja aquilo que o Senhor sonhou que ela fosse quando ela criou. Nós te louvamos por essa casa nessa manhã e queremos abençoar os teus filhos e filhas em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Vira para você que está do teu lado e fala assim: creia, Deus vai fazer. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Passar a palavra, antes de passar a palavra para o apóstolo, algumas coisas que quando o ministério tocava, Deus trouxe no meu coração, eu entendo que Deus me falou sobre algumas promessas, eu ainda estou aprendendo a ouvir, mas eu entendi que tem uma senhora aqui que veio para essa casa há um tempo atrás na expectativa que a sua família acompanhasse e ainda não acompanhou. Que Deus me disse que a promessa para você, você se apegou àquela palavra que você e sua casa serviriam ao Senhor. Já promessa para você que o tempo está perto. Aquilo que às vezes você achava que não aconteceria, vai acontecer ainda esse mês. Você vai ver a sua família, alguns dos seus familiares lhe procurar. Só para você cumprimento essa promessa. Não sei se vai fazer sentido para alguém, se fizer depois procura os líderes da sua. Eu sei que tem vários ministérios representados hoje aqui, então você procura seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo e fala: aquela palavra é para mim, amém? Tem alguém aqui que eu entendi que veio aqui, Deus ministrou, mas você vem sendo constantemente, né, a tempestade da sua vida no tempo presente tem sido as dívidas, né? E daí você sai do lugar da bênção, recebeu a palavra, você descobre que não tem barco embaixo e as dívidas continuam batendo na tua porta. Deus vai te dar nessa semana uma direção que não é comum, de onde vem provisão. Deus não vai trazer a provisão na sua casa, Ele vai te trazer uma direção, uma ideia, algo que vai te permitir criar algo que vai abençoar a sua vida e depois vai abençoar outras famílias. Mas Deus vai te trazer ideia, só que não é algo comum. Cheque com o seu líder, tá joia? Você pode falar: será que é isso que o bispo Mano falou? O seu líder vai confirmar para você. Não sei se isso faz sentido para alguém. Eu senti que tem alguém que tem doença respiratória, né? Você tem lutado com medo, especialmente nesse tempo do Covid, para continuar vindo a casa. Toda vez que vem, você vai falar: será? O tempo virou, aquele negócio. Deus vai te curar milagrosamente. Nesse tempo do Covid, você não vai pegar Covid, vai ser curado no problema. Nós também queremos liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. Deus falou, cura de maneira sobrenatural para mim, sobre você.
pessoa conversou isso comigo muito cedo ainda. É a teste. Ele não se levantou para manifestar para você essa palavra. É aquela lá, deixa eu falar. E o marido também. Ela está com problema respiratório e o marido também é uma sonha na forma de Deus. Aleluia, Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero honrar o bispo, né? Nosso bispo. Eu queria que ele ministrasse essa ceia que a gente tem. Amém? Glória a Deus.
poder entender, eu trago 2 versículos. O verso 2, que acaba falando a voz dizendo: dá-me a tua vinha para que eu sirva de horta, pois essa vinha é o pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos a parte da direita, invalia em dinheiro, eu compro em dinheiro. Mas no verso 3 ele disse o seguinte: não pode dizer o seguinte para ele. Porém, não pode dizer a carne: guarda-me o Senhor, de que eu te dei a herança dos meus pais. A herança dos meus pais. Isso é a herança do meu pai sem negociar. Não tem como fazer a mesa, mas vamos tentar negociar. Vamos tentar negociar a tua oferta. Não, que é isso? Meu Deus! Você vai fazer isso mesmo? Vamos tentar negociar o teu dízimo. Esse mês está apertado demais, não vai dar. E dá tudo errado, dá tudo errado. Meu Deus! Vamos tentar negociar a tua preguiça também. São 3 planos diferentes de comunhão, de intimidade, de participação, que são negociados na vida de todos. Oh, Deus! Meu Deus! Dízimo é proteção para a tua vida. A oferta é certeza de uma grande. Aleluia! E uma delícia, meu filho! Essa é a tua casa, Deus. Quando você traz, o sacerdote te abençoa de uma forma sobrenatural. Não dá para negociar, não dá para negociar, não dá para negociar nada. E o nosso Deus, meu pai e meu pai, naquele grande dia reuniu todo mundo e falou: gente, eu vou deixar uma coisa para vocês em memória, mas que tem um peso tremendo, que todos os meses nós lembrarmos do sacrifício deles. A gente vai para 1 Coríntios 11, lá no 24, fala do pão, 25, fala do vinho. O segredo está no partido do pão. Quando Jesus pegou o pão, ele pegou, lembra isso comigo, vai? E deu graças, ele abriu, sabe, uma passagem, um direito para você. Ele deu uma legalidade. E não dá para negociar. Você é filho. Agora, dentro dessa linha de raciocínio, dentro disso que a gente já ouviu, que já foi falado, pega o seu pão aí, pega o seu pão. Desce dentro dessa atividade, dessa certeza. Com o seu pão, com o seu pão. Aleluia! Glorifique ao Senhor. Eu gostaria que, após associar o cálice, a gente desse uma grande salva de palmas, Senhor, pela comemoração desse grande dia. Um grande entendimento de todos os irmãos. Glória a Deus! Aleluia!
Pai que dá destino. Então, Deus, esse domingo, nessa manhã, Senhor, sei cada um, Deus, aquele que veio de carro, Senhor, guarda nas estradas, Deus. Aquele que veio a pé, Senhor, guarda também. Vimos ter uma semana poderosa, cheia de vitória. O teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu nome, nome de Jesus, o teu nome, Senhor. Aleluia. Receba a vitória, querido. Coloque a sua mão e pode receber. Você está cheio, quando eu estou cheio, foi até transbordar. Eita! Nós temos tudo que precisamos para vencer, sim ou não? Sim ou não? Então a ordem é vencer. Esses elementos são dentro de mim e você. Ele já liberou, já limpou os canais. Está tudo certinho. Vamos vencer. E que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações, aquele que te encheu, aquele que te visitou nessa manhã, aquele que abriu o entendimento, aquele que é 24 horas na minha vida e na tua vida, é aquele que supre as nossas necessidades. Quando somos desanimados, ele nos alegra e está saltando conosco. É o Espírito Santo de Deus, que é com a igreja mais que vencedora, que diz amém. Aplaude aí, você é mais vencedor, você pode todas as coisas. Não, Senhor, já lhe deu uma palavra, você, sobre a sua vida. Seja cheio, 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 cheio. Com impacto no nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu